Evangelho segundo Jesus, escrito por João, capítulo 1, versículo 29, versículo 35 e versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 35 e 36. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Pode tomar o seu assento. Na semana passada, irmãos, nós começamos a estudar acerca dessa figura icônica, a figura do João Batista. Nós vimos o quanto ele é fundamental para a história da redenção. Nós vimos o seu papel, o quanto João era necessário. Nós vimos, por exemplo, que João Batista, ele marca a transição da antiga para a nova aliança. Ele funciona como um elo, ele funciona como uma dobradiça. Ele liga o Antigo e o Novo Testamento. Essa é a figura de João Batista. Nós vimos também que em João Batista o silêncio profético foi rompido. Lembra que Deus havia ficado 400 anos em silêncio profético? 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta em Israel. E durante 400 anos não se ouvia o tão aguardado, assim diz o Senhor. Porque não havia profeta em Israel. 400 anos após esse silêncio, Deus então levanta um homem, um profeta, João Batista. E esse profeta, de acordo com Jesus, ele é o maior dos profetas. Não há alguém maior do que ele dentre os nascidos de mulher. E nós vimos então que até mesmo o nascimento de João Batista foi algo sobrenatural. Vimos também que João Batista é o cumprimento da última profecia do Antigo Testamento. Nós vimos que Malaquias termina lá no versículo 4 do capítulo 4, dizendo que o Elias vai vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo 1 de Malaquias, é dito que o mensageiro vai vir à frente do Senhor. Deus estava preparando o seu povo para a chegada do Messias. Mas para que o Messias, o rei, chegasse, era preciso que viesse o Elias, preparando o caminho para a chegada desse rei. Por conta da revelação progressiva, Jesus Cristo nos esclarece que João Batista era o Elias que havia de vir. Se João Batista é o maior dos profetas, então é importante refletir acerca do que ele tem a dizer acerca de Jesus. O que esse grande profeta, que marca esse rompimento histórico, esse rompimento profético, esse homem que surge na história de maneira singular, o que esse homem tem a dizer, ou esse profeta tem a dizer acerca de Jesus Cristo? E o seu pronunciamento, ou o seu testemunho acerca de Jesus, é extremamente profundo para todos nós. Eu queria que você viajasse no tempo nesse momento e chegasse lá no primeiro século. Eu queria que você colocasse na sua mente que você está ali na sua vida religiosa, naquele tempo, vivendo a rotina da sua religião. Quero que você se enxergue indo ao templo, levando ali o seu sacrifício. Eu quero que você se veja voltando para casa do mesmo modo que você foi. Porque Deus não falava mais. Mas eu quero também que você pense no momento exato e que você se coloque nesse tempo, no momento exato em que você descobre que há um profeta em Israel. Isso geraria certamente uma expectativa no seu coração. Talvez você pegaria um Shinkansen, iria até esse profeta, porque você quer ouvir a voz de Deus. Você sabe que Deus falou aos seus antepassados através de muitos profetas. Mas há muito tempo Deus já não fala mais. E agora você descobriu que Deus está falando novamente através de um profeta. E esse profeta, além de tudo, era um cumprimento de uma profecia. Certamente você viajaria quilômetros e quilômetros para ouvir esse profeta. Nós vamos analisar o que esse profeta tem a dizer. Nós vamos viajar até ele
lá no Jordão, até o lugar onde ele estava, lá no Jordão, para escutar o que esse profeta tem a dizer acerca de Jesus. Na verdade, se você estivesse naquele tempo, você iria lá para ouvi-lo apenas. Você nem sabia de Jesus ainda. Mas esse profeta vai fazer algo surpreendente. Ele vai apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós chegamos então no versículo 29, nós temos a continuação do testemunho de João acerca de Jesus. Veja o que o texto nos diz. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo 29, ele começa com no dia seguinte. Quando você está diante de um texto bíblico, fazendo uma devocional, um estudo, alguma coisa em sua casa, e você se depara com uma afirmação como essa, naturalmente, como um bom investigador da palavra de Deus, vai surgir na sua mente uma questão que precisa ser respondida. O que aconteceu no dia anterior? Lembre-se, informações, as palavras, as informações não podem ser desperdiçadas. É preciso investigar a fundo. Alguma coisa aconteceu no dia anterior, nós chegamos aqui, aconteceu algo no dia seguinte. No dia anterior, porque nós estamos já no dia seguinte. O que aconteceu nos dias anteriores? Porque o que aconteceu nos dias anteriores preparou uma preparação para o que nós vamos ouvir da boca de João Batista. Então, vamos refletir um pouco no que aconteceu nos dias anteriores. De todas as informações que eu vou dar, todas elas aconteceram no dia anterior, um dia atrás, com exceção da última. Então, todas que aparecerem aí em Lucas, todas elas aconteceram no dia anterior, mas existe uma informação também, um acontecimento que eu coloquei aqui para vocês, que é importante, que também aconteceu, mas dias anteriores, talvez uma semana ou duas antes desse texto que nós estamos estudando. O que aconteceu, então, antes do dia do pronunciamento de João Batista? Aconteceu o aumento da popularidade de João. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 3, versículo 7a, o texto nos diz assim: João dizia às multidões. Multidões que saíam para serem batizadas por ele. Lucas, ele registra que João Batista era uma figura já bem conhecida, bem popular, ao ponto de multidões irem até o lugar onde ele estava batizando para serem batizadas por ele. Então, no dia anterior, a popularidade de João Batista, ele começa a ter muitos seguidores, começa a ter muitos seguidores no Instagram, e a popularidade dele só aumenta, só aumenta. Por quê? Porque agora há alguém em Israel que fala em nome de Deus. Agora há um profeta em Israel. O silêncio foi rompido, é óbvio, eu iria também. Vocês todos iriam, caravana aqui, para ver alguém falar em nome de Deus, pois Deus estava em silêncio. João fez um discurso muito rígido contra os religiosos daquele tempo. Multidões estavam indo até ele, como nós acabamos de ver, e isso fez com que os religiosos ficassem com uma pulga atrás da orelha. Quem é esse João? Por que as pessoas estão indo até ele? Vamos ver também. Vamos até ele, mas não para ser batizado por ele. Apenas para investigar. Apenas por curiosidade. Então, quando esses religiosos chegam diante de João Batista, ele vendo eles chegando, se aproximando, diz assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Preste atenção no que João Batista disse aos fariseus, aos religiosos. Deem frutos que mostrem arrependimento. João Batista estava pregando o batismo de arrependimento. Ele convocava às águas aqueles que se arrependiam. E ele está olhando agora para os fariseus e dizendo: vocês precisam dar frutos que mostrem o arrependimento que vocês dizem ter. Porque a demonstração do arrependimento não é quando você pronuncia que está arrependido, mas é quando você muda, quando você mostra frutos. Quando isso ocorre, ok, ficou demonstrado, comprovado o seu arrependimento. E ele está dizendo isso para os fariseus, os religiosos. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir
filhos, ou seja, vocês não são melhores do que ninguém. Se Deus quiser, Ele levanta descendentes de uma pedra. Não é porque vocês são descendentes de Abraão que vocês escaparão do juízo eterno. Se não há arrependimento, vocês não vão escapar do que nós conhecemos como batismo com fogo. Tá? De Mateus 3:11. É o mesmo texto. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, preste atenção, será cortada e lançada no fogo. João Batista, ele olha para aquele povo farisaico ali, aqueles religiosos, e diz, olha, o machado já está posto à árvore. Quem não der bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Isso aconteceu no dia anterior. Também no dia anterior, a mensagem de João Batista encontrou corações dispostos a se arrependerem. Veja aí. Lucas 3, 10, 14. É a sequência de Lucas, tá? Os versículos sequentes. Contado de forma cronológica. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. Esses aqui deram frutos. Frutos de arrependimento. Eles se arrependeram, foram até João Batista para serem batizados. E agora eles fizeram uma pergunta, tá? E agora? Como nós devemos viver? O que devemos fazer? Esses estão demonstrando o seu arrependimento. Porque o arrependimento pressupõe mudanças. Os fariseus não queriam mudança. O coração deles estava fechado. Mas nesse mesmo dia, a palavra de Deus, ministrada por João, encontrou corações abertos. De maneira geral, João Batista trata acerca das multidões. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Nas entrelinhas, o que ele está dizendo é: obedeça à lei moral de Deus, que foi resumida pelo nosso Senhor Jesus Cristo em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se vocês realmente se arrependeram, sabe o que vocês devem fazer? Obedecer a palavra de Deus. Obedecer a lei de Deus. Comece ajudando o próximo. Comece dando túnica àquele que não tem. Comece dando comida aos necessitados. Assim vocês cumprem a lei de Cristo. Mas também alguns publicanos que vieram para serem batizados, preste atenção nessa informação, também perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Aí João Batista responde: não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eles cobravam impostos, eles trabalhavam na coletoria de impostos. E eles, com a autorização e a conivência dos soldados romanos, extorquiam seus compatriotas. Cobravam além do que era exigido por Roma. E esses publicanos, eles eram extorquidos pelos soldados romanos, que davam proteção e também recebia seu dinheiro em troca, a sua parte. Havia corrupção naquele tempo. Os publicanos extorquiam seus compatriotas, os soldados romanos extorquiam os publicanos, em troca de proteção. Se alguém reclamasse, se alguém que vai pagar o imposto reclamasse disso, um soldado romano levantava uma queixa falsa, uma calúnia contra essa pessoa, fazendo uma falsa acusação. Esse era preso. Você recorria à autoridade, a autoridade se levantava contra você e, por fim, você era preso. Então, ninguém questionava esse sistema nefasto. Ganhava, então, os publicanos e os soldados romanos. E aí, o João Batista diz assim: agora a vida de vocês não pode ser mais assim. Vocês não podem mais violar o 8º mandamento. Agora, se vocês se arrependeram e passaram aqui pelas águas do batismo de arrependimento, agora vocês devem não cobrar nada além do que lhe foi estipulado. Porque o arrependimento verdadeiro pressupõe mudança. Então, alguns soldados também foram até João Batista para ser batizado por ele, certamente. Disseram: e nós? O que devemos fazer? João responde:
não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente. Lembra que eles trabalhavam em conluio com os publicanos. Contentem-se com o seu salário, com o seu soldo. Por quê? Porque arrependimento pressupõe mudança. Também, no dia anterior, Lucas capítulo 3, versículo 15, o povo começou a suspeitar que João Batista era o Cristo. Que ele era aquele prometido em Israel. Afinal, ele é um cara que fala poderosamente, que atrai multidões, que tem coragem de se levantar contra o sistema religioso daquele tempo. Um homem ousado, um homem valente. E a população, então, como está no texto, estava em grande expectativa. E eles começaram a questionar em seus corações: acaso João não seria o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Tudo isso no dia anterior. Será que ele não é o Cristo? Lembra que desde o seu nascimento havia uma expectativa acerca dele? As pessoas diziam: o que será esse menino? O que será? O seu nascimento foi milagroso. Sua mãe era estéril, de idade avançada, seu pai também de idade avançada. O pré-anúncio do seu nascimento foi marcado pela aparição de um anjo no altar do incenso, com uma promessa de que aquele menino seria grande aos olhos do Senhor, com a promessa de que aquele menino seria o cumprimento da última profecia do Antigo Testamento, com a promessa de que esse menino seria, mesmo dentro do ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo. As pessoas já tinham uma expectativa acerca daquele menino. Agora ele cresceu, foi para o deserto, ficou um tempo lá após a morte dos seus pais, e agora ele aparece anunciando um batismo de arrependimento, anunciando o reino dos céus. Naturalmente, se estivéssemos ali, também nutriríamos nossos corações essa dúvida sincera: será que ele não é o Cristo? Será que ele não é a solução para Israel? Será que ele é mais do que um profeta? Deus não falava, agora ele está falando através desse homem. Será que ele não é o Cristo, o rei aguardado de Israel? É óbvio que João Batista sabia disso. Sabia dessa expectativa que estava no coração das pessoas. E isso, de certa forma, chegou até as autoridades religiosas. Então, sacerdotes e levitas foram enviados até João Batista para questioná-lo, para fazer algumas perguntas a ele. O texto diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. João Batista, ele confessou e não negou. Ele declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Para que não reste dúvidas, eu não sou o Cristo. E perguntaram então: tá, mas quem é você? É você o Elias? Ele não sabia que ele era o Elias nessa ocasião. Então ele respondeu: não sou. Perguntaram então: é você o profeta? O profeta de Deuteronômio? Ele disse: também não sou. Finalmente perguntaram então: mas quem é você? Preciso levar uma resposta para quem nos enviou. Você está chamando a atenção demais. As pessoas estão vindo até você. As pessoas estão achando que você é o Cristo. E isso é um problema para a nossa religião. Precisamos resolver. Então nos dê uma resposta. Precisamos levar essa resposta àqueles que nos enviaram. O que diz você acerca de si próprio? Então João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Eu sou apenas aquele que vai preparar o caminho para o Senhor. Eu não sou o profeta, eu não sou o Elias, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas alguém que foi enviado por Deus para preparar, para abrir um caminho reto para o Senhor passar. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se você não é o Cristo, nem o Elias, nem é o profeta? E ele responde: eu batizo com água. É verdade, eu batizo com água. Mas entre vocês, ele não falou quem era ainda, ele vai falar no dia seguinte, está alguém que vocês não conhecem. Jesus já estava no meio deles. Está alguém aqui que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Vocês acham que eu sou poderoso? Vocês acham que eu estou atraindo atenção? Mas vem alguém depois de mim. No correlato diz que
ele diz assim, que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. João Batista faz algo impressionante. Todas as pessoas estavam apontando os holofotes para a vida dele. Será ele o Messias? Será ele o profeta? Será ele Elias? Quem será esse homem poderoso? Com uma mensagem forte, ousada, um cara corajoso? E aí, quando pergunta para João Batista, ele pega esse holofote e fala, vocês estão focando na pessoa errada. Na verdade, eu sou um holofote que aponta para ele. Eu não sou a luz. Lembra do versículo 6? Eu vim como testemunha da luz. Vocês estão me confundindo com a luz. Eu não sou a luz. Eu sou apenas uma testemunha da luz. Eu vim falar acerca dele. Mas ele está aqui. E vocês ainda não conhecem. Aí, dias antes do dia anterior, ao texto que nós estamos estudando, Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Já tinha ido até João Batista para ser batizado. Então, João deu o seguinte testemunho. João capítulo 1, versículo 32 e 33. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. No momento do batismo eu vi isso. E eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar, ele foi enviado por Deus, com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele diz, eu vi. Por isso o Espírito Santo teve que descer de forma visível, por conta dessa promessa que Deus fez. Aquele que você vir descer o Espírito Santo, a gente sabe que o Espírito Santo é um Espírito, não dá para ver. Então por isso ele teve que se manifestar como uma pomba, de forma visível, para que João Batista pudesse testemunhar algo a respeito daquele que ele estava batizando. Daquele que, na verdade, ele nem queria batizar. Ele falou, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, como é que eu vou te batizar? Deus deixa assim, para que se cumpra a justiça. E quando ele batiza, então ele vê o Pai dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele vê o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. E aí João Batista chega à conclusão, eu vi isso com os meus próprios olhos, e eu dou um testemunho acerca disso. Meu testemunho é, este é o Filho de Deus. Esse que eu acabei de batizar, ele é o próprio Filho de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus que desceu a essa terra. É esse que eu batizei. Então tudo isso aconteceu dias antes do versículo 29. Quer dizer, esse trecho aqui pelo menos aconteceu dias antes. E todo mais que eu li foi no dia anterior. A popularidade de João Batista, vamos lá recapitular o que aconteceu. O aumento da sua popularidade, o discurso duro e severo contra os religiosos daquele tempo, a sua mensagem encontra espaço nos corações de muitas pessoas que estavam dispostas à mudança. O povo começou a suspeitar que João Batista é o Cristo, ele nega. Sacerdotes então são enviados para questioná-lo acerca de quem ele era. E Jesus foi batizado por João Batista. E aí nós chegamos no nosso texto. Chegamos no dia do pronunciamento do versículo 29. No dia seguinte, depois de tudo isso ter acontecido, João viu Jesus aproximando-se e disse. Jesus já estava lá, deve se lembrar dos versículos que nós lemos lá em Lucas capítulo 3. Alguém aqui vocês não conhecem. Agora, esse alguém que eles não conheciam, que João Batista conhecia, será revelado ao mundo. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse, eu gosto de imaginar a cena. Aquela multidão em volta de João Batista, ele batizando, de repente Jesus vem andando lá no meio da multidão. Aí João Batista diz assim, vejam. Lógico, todo mundo olhou para ver. Todo holofote foi para Jesus nesse momento. Afinal, o profeta está mandando eu olhar para algum lugar. Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você prestou atenção, mas as músicas que nós cantamos, com exceção de uma, todas elas falaram sobre o Cordeiro de Deus. Todas elas cantaram e exaltaram esse Cordeiro que foi morto. Porque Jesus foi apresentado por ele, por João, como o Cordeiro que
tira o pecado. Essa afirmação de João de que Jesus é o Cordeiro, às vezes passa despercebida aos nossos olhos, porque esse tipo de afirmação não faz parte do nosso vocabulário. Não é algo comum, né? As pessoas não ficam falando isso no dia a dia no Brasil. Não é algo comum para nós. O entendimento por detrás dessa afirmação também não é algo corriqueiro. Afinal, você não vai para um templo para sacrificar animais. Você não vê cordeiro sendo morto o tempo todo para sacrifício. Quando nós fazemos os nossos cultos aqui, você não vê nenhum cordeiro morto tendo seu sangue derramado. E quando eu era criança e ouvi essa expressão, João Batista dizendo isso sobre Jesus, eu nem sabia que tinha sido João Batista na época, eu achava desrespeitoso, porque um cordeiro para mim é um animal. E a gente está chamando Jesus de animal. Por que ele foi tão indelicado com Jesus? Ainda que o cordeiro seja um animalzinho, até que bonitinho. Eu não entendia. E a profundidade dessa expressão que saiu dos lábios de João Batista, ele se perde um pouco por conta do nosso contexto. Perde um pouco o seu impacto. Porque nós não vivemos essa realidade veterotestamentária em que animais eram mortos o tempo todo. Isso não soa surpreendente para nós, essa mensagem de João Batista. A menos que entremos na nossa máquina do tempo e voltemos lá para o tempo em que os animais eram mortos. Para a gente entender o que estava na mente de João Batista, para a gente entender a profundidade dessa expressão, dessa frase de João, para que venhamos a entender o que os leitores originais e os ouvintes dele entenderam, é preciso que a gente reflita um pouco acerca do uso do cordeiro na antiga aliança. É importante refletir sobre esse tema, porque isso era algo corriqueiro do dia a dia do povo de Israel. Hoje, Jesus é o cordeiro morto. Mas o que ele quis dizer com isso? Para eles, soou muito claro. O cordeiro, ele era o principal animal de sacrifício entre os judeus. Estava presente em suas festas, sacrifício dele, né? Estava presente nos memoriais, estava presente em suas práticas religiosas, estava presente no seu dia a dia. Só para a gente ter uma ideia, você que gosta de marcar, marque aí na sua Bíblia, abra lá em Números, capítulo 28 e 29, esses dois capítulos, que trata acerca dos sacrifícios. Veja como era exigido os sacrifícios de cordeiro. Eu vou te ajudar. Em Números capítulo 28, versículo 1 a 4, o sacrifício de cordeiro era feito diariamente. Era exigido um sacrifício de um cordeiro todos os dias. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas e digam-lhes que tenham cuidado de apresentar-me na época designada comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes: esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. Qual é a oferta? 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, como holocausto diário. Todos os dias em Israel, um cordeiro era morto. Caso 2. Todos os dias. Isso fazia parte da vida deles. Ainda, em Números 28, versículo 9, um cordeiro era morto também no sábado. Na verdade, 2 cordeiros também eram mortos no sábado, além daquele diário. Diz assim: no dia de sábado, faça uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, juntamente com outras ofertas. Também era sacrificado 7 cordeiros no primeiro dia de cada mês. Olha como o cordeiro faz parte do dia a dia. Não só o cordeiro, mas o cordeiro morto. O cordeiro tendo seu sangue derramado. Essa era uma imagem vívida na mente dos leitores originais e dos ouvintes de João Batista. Eles entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo, porque isso fazia parte da sua rotina, do seu dia a dia. Todo sábado, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito era sacrificado. Números 28, versículo 16 a 19. No primeiro dia da Páscoa, também, 7 cordeiros de 1 ano eram sacrificados. Todos tinham que ter sem defeito. Está na parte final
Lá no versículo 19. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeitos. Na festa de Pentecostes, registrado em Números capítulo 28, versículo 26 e 27, lá no finalzinho do versículo 27, diz assim: apresentem um holocausto de 2 novilhos, e um carneiro, e de 7 cordeiros de 1 ano, como aroma agradável ao Senhor. No dia de Pentecostes, 7 cordeiros eram mortos. Em Números 29, versículo 1 e 2, nós temos a descrição do que era para ser feito nas festas das trombetas, realizados no primeiro dia do 7º mês. É dito, lá na parte final, que como um aroma agradável ao Senhor, aquele povo, nesse dia, no dia das festas das trombetas, deveriam oferecer um holocausto de 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Nas festas de Israel. Claro, no dia da grande expiação também não podia faltar, Números 29, 7 a 8. Lá no finalzinho é dito: apresentem como aroma agradável ao Senhor no dia da expiação um holocausto de 1 novilho, 1 carneiro e de 7 cordeiros, todos de 1 ano de idade. Aí nós chegamos na festa dos tabernáculos, capítulo 29, versículo 12 e 13. Lá no finalzinho do versículo 13, nós lemos assim: apresentem a seguinte oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor: um holocausto de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade. 14 cordeiros. Sacrifício diário. Um sacrifício no sábado de 2 cordeiros. Um sacrifício de 2 cordeiros no início de cada mês. Sacrifício de cordeiro o tempo todo. E agora 14. Então veja que o sacrifício de animal, ou de cordeiro, ou de outros animais, como a gente acabou de ver, era algo corriqueiro. Fazia parte da vida de Israel. Se você fosse no templo, muitas pessoas pensam que ia chegar no templo e encontrar um monte de cadeira assim, um sacerdote pregando, como eu aqui. Mas se você fosse no templo, não era nada disso que você ia encontrar. Você ia, na verdade, a quilômetros de distância, você ia sentir um cheiro forte de sangue. Porque era isso que se fazia ali. Sacrifícios. Sacrifícios. Se você fosse num dia de uma dessas festas aqui, você ia ver o sangue escorrendo pelas canaletas e o forte cheiro de sangue. E isso é proposital. Porque os sacrifícios, eles foram exigidos por alguém para demonstrar algo, para apontar para uma realidade. A realidade de que todo pecado tem uma consequência. E o pecado do homem traz como consequência a morte. Para que eu não morra, outro tem que morrer no meu lugar. Sendo assim, a pergunta é: quando e quem foi que fez o primeiro sacrifício da história? O primeiro sacrifício da história foi feito pelo próprio Deus. Ele que estabeleceu isso como padrão. Se você tem dó dos animais, se você acha que não deveria ser assim, não reclame comigo. Foi Deus que fez. Deus estabeleceu um princípio na antiga aliança, para que na nova aliança nós entendêssemos perfeitamente uma afirmação dessa, de João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus. Do contrário, você ia parecer um bobão, como eu, quando era criança. Chamou Jesus de animal. Então Deus estava preparando a mentalidade do seu povo e estava de forma didática ensinando o seu povo, dizendo: olha, o pecado traz consequências. Eu falei lá no jardim que se vocês comerem do fruto, vocês iam morrer. A gente sabe que a morte física é eterna e espiritual. E nós sabemos disso. Envolve também a morte física. E como consequência, então, é preciso que haja uma expiação dos seus pecados. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, texto que trata acerca da queda, nós descobrimos que o casal, após comer o fruto proibido, eles perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram? Puseram folhas de figueira e fizeram uma roupa. Fizeram roupas para si. O homem sempre quer resolver o seu problema com Deus. O homem sempre acha que ele pode resolver o seu problema com Deus na força do seu próprio braço. Adão fez isso.
Eva. Opa, fizemos algo errado, precisamos nos cobrir. Vamos fazer algo. Vamos pegar a folha, vamos preparar aqui, deixar bonitinho. É o homem tentando resolver os seus problemas com Deus do seu próprio modo. Mas Deus não aceita nada que venha do homem. Nada, absolutamente nada. Aí quando a gente chega lá no versículo 21, após Deus apontar quais seriam as consequências do casal e da serpente, o texto nos mostra que o próprio Deus, ele fez roupas de pele de animal e cobriu o casal. E cobriu o casal. Agora, perceba aqui um princípio teológico. Para cobrir a culpa de alguém, o inocente teve que morrer. O animal inocente lá no jardim morreu, não foi ele que comeu o fruto proibido. Quem comeu foi Adão, foi Eva. Para cobrir a culpa de Adão e Eva, Deus mata um animal inocente, o seu sangue é derramado. Então Deus estabeleceu que o sangue deveria ser derramado para cobrir, para expiar. E se você quer saber, a palavra expiação, um dos seus significados é cobrir. Isso nos arremete ao Éden, a ideia de cobrir. Só que a verdadeira expiação não pode ser feita pelo homem. A verdadeira expiação só pode ser feita pelo próprio Deus. Isso se tornou um princípio teológico. Por isso, mais tarde, a palavra de Deus nos diz lá no Antigo Testamento que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Deus exigiu que as coisas fossem assim. Esse é o padrão. E sem derramamento de sangue, o autor de Hebreus diz, não há perdão. Esse é o princípio que foi estabelecido lá no Éden, que foi propagado em todo o Antigo Testamento. Por isso, constantemente, todos os dias alguém tinha que morrer, porque o pecado é constante. E pela própria descrição do autor de Hebreus, sangue de touro, de bode, de animais, eles não são suficientes. Porque se fosse, nós não precisaríamos apresentar sacrifícios diariamente. É isso que o autor de Hebreus diz. Mas após a morte do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que não era um animal, um ser criado, mas era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a partir daquele momento, agora nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque o verdadeiro sacrifício foi feito. O Cordeiro de Deus retira o pecado do mundo, morreu na cruz por nós. Um único sacrifício foi suficiente para expiar o pecado de toda a humanidade. Por essa razão, por tudo isso que eu falei, se você fosse num templo, você ia ver sangue. Muito sangue correndo. Forte cheiro de sangue. Essa é uma maneira de você se lembrar das consequências do seu pecado. Na antiga aliança, tem um memorial que eles fazem, uma cerimônia que eles fazem, que você colocava a mão na cabeça de um bode, simbolizando a transferência da sua culpa para ele. Então, um fugia para o deserto, era dois, e o outro morria no seu lugar. É simbólico. Deus não quer que o seu povo se esqueça que o pecado traz consequência, e a consequência do pecado é a morte. Alguém morre no meu lugar para que eu não morra. Aquele cordeiro que morre ali no sacrifício, ele está ali, por quê? Porque ele está me representando. Só que ele é um animal. Ele não resolve o problema. Dessa forma, nós conseguimos perceber o peso das palavras de João Batista naquele dia. Veja, ele é o Cordeiro de Deus. Ele não é o cordeiro, aquele animal que a gente mata todos os dias. Ele tem um adjetivo. Ele é o Cordeiro de Deus. Tem uma qualidade. Ele é o próprio Deus. Mas em que sentido, então, no Novo Testamento, Jesus passa a ser o Cordeiro de Deus? Porque não foi só João Batista que chamou Jesus de Cordeiro. Os próprios escritores do Novo Testamento, eles absorveram esse conceito. Eu quero ver com vocês rapidinho o uso do termo Cordeiro na Nova Aliança. Vou apresentar a vocês, na Nova Aliança, os 5 aspectos
de Jesus como Cordeiro de Deus. Lá. Em Atos capítulo 8, versículo 32, nós encontramos a descrição do encontro do Felipe com o eunuco, o etíope. E esse etíope, ele era um prosélito, ele estava voltando da adoração em Jerusalém. Então Felipe se aproxima da carruagem, depois de ter recebido essa orientação do próprio Espírito Santo. Ele percebe que o eunuco estava lendo Isaías 53, versículos 6, 7 e 8, que diz: ele foi levado como ovelha ao matadouro. Vou colocar para vocês. Não está aí. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Jesus, então, foi apresentado 700 anos antes do seu nascimento, lá pelo profeta Isaías, que estava sendo lido ali pelo eunuco. Jesus foi apresentado como o cordeiro mudo. E diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Morreu calado. Nós sabemos que o profeta Isaías, nesse capítulo, estava apontando, estava profetizando acerca do sofrimento do nosso Redentor, que nasceria 7 séculos após. Isaías, então, descreve Jesus como aquele que sofre, como uma ovelha, como um cordeiro que está sofrendo, como que está sendo levado ali para o matadouro, que está sendo levado para ser tosqueado. Quando nós olhamos a vida de Jesus, a sua caminhada para a cruz, nós percebemos claramente que 700 anos depois, essa profecia se cumpriu na vida dele. Jesus sabia muito bem que deveria passar pelo matadouro do Gólgota. Ele sabia que ele seria o sacrifício apresentado a Deus. Ele sabia. Lembra lá de Mateus capítulo 16? Quando Jesus está predizendo a sua morte e ressurreição: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. O apóstolo Pedro fala: de maneira nenhuma. Isso não vai acontecer. Aí Jesus repreende Pedro: afasta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Porque Jesus tinha consciência de que ele deveria ir para a cruz como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele cumpriu cabalmente essa profecia, ele foi pacientemente, calmamente levado pelos soldados romanos para o Calvário. Mas por que essa consciência em Jesus de que isso deveria ser assim? Os apóstolos não tinham consciência. Pedro repreendeu Jesus. Não vai acontecer não. Mas Jesus tinha consciência de que deveria ser assim. A resposta está no próximo aspecto. Jesus é apresentado na palavra de Deus, em Apocalipse 13, versículo 8, como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Preste atenção, irmãos, Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o único plano de Deus para salvar a humanidade. Algumas pessoas acreditam que na antiga aliança as pessoas eram salvas por obedecer à lei. Problema para essas pessoas: ninguém obedeceu à lei. Ninguém conseguiu obedecer à lei perfeitamente como é exigido. A obediência é exigida perfeitamente. Você não pode obedecer uma parte ou outra. Por isso lá em Tiago é dito que se você tropeçar em um item da lei, você é culpado por quebrar toda a lei de Deus. Ninguém foi salvo por suas obras, por sua, por sua religião, né, por ser judeu, como acreditavam os judeus naquela época. Não é que Deus tinha a intenção de salvar o homem através de Moisés e Abraão. Não é que Deus colocou a sua esperança nesses homens e eles foram fracassando e Deus foi levantando. Agora nós temos Davi, rei segundo o coração de Deus. Agora vai. Aí Davi vai lá. Não é Davi. Aí Deus então se viu sem opção, falou: vou mandar meu filho, porque não tem mais quem mandar. Não é isso. A Bíblia descreve Jesus como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus pisou nessa terra, ele sabia que ele ia morrer como um cordeiro. Porque nos desígnios eternos de Deus, no plano eterno de Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho já havia sido sacrificado. Já havia ido para o holocausto. Alguém, certa feita, disse, antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz.
A cruz antecede a criação. A cruz não foi um acidente na vida de Jesus. Antes foi o cumprimento cabal do propósito de Deus para salvar os seus eleitos. Jesus não é o plano B. Jesus é o único plano, porque Jesus é a única esperança para pecadores. Se não fosse a morte de Cristo, não haveria salvação. E nós bem sabemos, que nós já estudamos, que aqueles crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos também pela morte retroativa de Cristo. Cristo na cruz pagou pelos pecados do povo que viria, pelos nossos. 2000 anos depois, nós estamos usufruindo dessa graça do perdão de Cristo que morreu lá atrás. Assim como o povo da antiga aliança também receberam o perdão e a graça pelo sangue de Cristo, ou pelo Cordeiro de Deus que foi imolado. Tempos depois, né? Cristo é a única solução para o homem. Deus sabia disso. Deus sabia que somente um perfeito sacrifício seria suficiente para nos conceder o verdadeiro perdão. Assim, então, nós entramos no próximo aspecto de Jesus como o Cordeiro de Deus. Porque se Jesus é um Cordeiro, e nós acabamos de ver em inúmeros textos aqui de Números 28 e 29, e todas as vezes é dito que o Cordeiro tem que ser sem mancha. Não pode ser doente. Tem que ser um Cordeiro perfeito. Nós sabemos disso. Então nós entramos no próximo aspecto. Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus. Porque ele não tem pecado. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 16 e 20, ele ecoa essa verdade. Pedro está falando acerca da santidade. Está convocando os crentes a viverem vidas santas. Ele diz assim: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Versículos antes desse aí. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Temor. É uma convocação para viver uma vida santa. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos. Eles não foram redimidos por conta de prata, ouro, coisas perecíveis. Não. Vocês foram redimidos, aí entra no versículo que está aí, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, lá, lembra do princípio anterior, do aspecto anterior? E revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Cristo é apresentado por Pedro como o cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado. Por isso nós podemos ser redimidos somente por Cristo Jesus, porque Ele é o único perfeito, sem pecado. Mas existe ainda um outro aspecto apresentado no Novo Testamento acerca de Jesus. Jesus é apresentado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, como o Cordeiro Pascal. Ele diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós sabemos, irmãos, que o sacrifício de um cordeiro no dia da Páscoa não era para remissão de pecados. Não era para esse propósito o sacrifício de um cordeiro na Páscoa. O sacrifício de um cordeiro na Páscoa era para livramento da morte do primogênito do povo de Israel. Vale lembrar que para que esse livramento ocorresse, a palavra de Deus exigia a morte de um cordeiro. Era exigido que esse cordeiro fosse assado e que o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E assim, naquela noite, na última praga, quando o Senhor visitasse Israel, os primogênitos seriam livres da morte por causa do sangue de um cordeiro. Nós não podemos nos esquecer que o Antigo Testamento é uma sombra de uma realidade que se cumpre em Cristo. Jesus não veio nos livrar de uma morte física ou da morte física dos nossos primogênitos. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não veio nos livrar dessa morte. Veio nos livrar de uma morte ainda mais terrível. A morte eterna. A morte espiritual. A morte desse Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, por isso Cristo é a nossa Páscoa, por isso todas as vezes que o cristão celebra a Páscoa, a ceia, o cristão está celebrando a Páscoa, porque
A Páscoa é um cerimonial judaico, não é um cerimonial cristão. A Páscoa não deve ser comemorada por cristãos. Pelo menos essa é a posição reformada. Porque nós entendemos que todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, o cristão está celebrando a verdadeira Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Por isso foi dito pelos teólogos que Cristo é a nossa Páscoa. Porque na Páscoa nós somos lembrados também de um livramento, o livramento da morte eterna. O livramento da condenação. Deus, ao passar com o seu juízo sobre nós, Ele encontrou em nossas vidas o sangue de um cordeiro que foi imolado. E agora nós sabemos que esse cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nós cantamos, seja bendito o cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Nós vamos cantar depois essa música. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Então, na hora que você cantar, sinta o cheiro de sangue. Sinta o cheiro de sangue do seu Senhor. Assim como todo aquele sacrifício lá, era impossível não sentir o cheiro à distância, isso era para ficar na sua memória. É para você ver a morte, o sofrimento, é verdade, é para tudo isso, é para ficar na memória. O pecado é uma coisa séria, traz consequências severas. Mas, graças ao bom Deus, o nosso Pai, Ele enviou o seu Filho como um cordeiro, e esse cordeiro na cruz derramou o seu sangue por nós. Por isso, bendito seja o seu sangue, que por nós, pecadores, verteu. Também nós temos um outro aspecto. Jesus é descrito no Novo Testamento, aqui por João, como cordeiro suficiente para tirar o pecado do mundo. A ideia de tirar o pecado do mundo não significa que a sua morte salvou todas as pessoas indistintamente. Senão nós cairíamos numa heresia chamada universalismo, daríamos as mãos ao Ed Renekiewicz e estamos lá junto. Abraçaríamos tanta boboseira que ele prega por aí. Nós não defendemos o universalismo. Se nós defendêssemos o universalismo, nós teríamos que negar doutrinas como do inferno, do juízo, da condenação. Quando João Batista disse que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estava falando acerca da abrangência desse sacrifício. Vale lembrar que havia na mente de muitos judeus, principalmente os mais radicais, o conceito de que Deus só salvaria os judeus, que não haveria salvação para os gentios. E de acordo com alguns deles, os gentios serviam apenas como lenha para manter o fogo do inferno aceso. Eles agradeciam a Deus toda manhã, alguns judeus, né? Obrigado por não ser mulher, por não ser um gentio. Então eles tinham uma visão assim muito deturpada acerca dos gentios. Isso fazia com que a abrangência da salvação na mentalidade de muitos judeus, aqueles que não entenderam muitas profecias do Antigo Testamento, e já dizia que os gentios seriam incluídos, esses que não entendiam, que eram mais radicais, tinham dificuldade com esse tipo de argumento de que Deus salvaria outras nações, outros povos. Mas esse cordeiro que foi morto, ele é capaz de salvar pessoas indistintamente, não importando a sua raça, não importando a sua etnia. A prova disso somos nós, né? Todos os povos, tribos e raças. Quase isso, né? Temos bastante pessoas de outros países. O Brasil seria, na verdade, vários países dentro de um lugar só, né? Culturas diferentes. Esse texto fala sobre a abrangência do sacrifício de Cristo. É verdade que o sangue de Cristo é suficiente para salvar todos os pecadores do mundo, se assim Ele quisesse. Mas ela é eficiente, ela é eficaz para salvar somente os seus eleitos. Por isso, essa imagem que eu escolhi para colocar aí, ilustra muito bem esse ponto. Como você pode ver, o sangue do Cordeiro desenhou o mapa mundi. Esse sangue é suficiente para salvar o mundo todo. Porque Jesus é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esses são os aspectos que nós aprendemos hoje. Jesus é o Cordeiro que sofreu pacientemente. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro perfeito e sem pecado. Jesus também é o Cordeiro pascal que foi sacrificado por nós. Jesus é o Cordeiro suficiente para tirar o pecado do mundo. E com isso nós temos mais uma resposta, então, à grande questão: quem é Jesus?
Nós já vimos que Jesus é pré-existente, que Jesus é eterno, o verbo de Deus, que ele é divino, que ele é o Criador, que ele é a própria vida, que ele é a luz dos homens, que ele é o Senhor, que ele é poderoso. E agora nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o verdadeiro sacrifício de Deus para salvar nós, pecadores. Sendo assim, quando nós nos deparamos com uma verdade como essa, o nosso coração deve se aquecer. Quando nós refletimos sobre como era o sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde nós vimos aquela matança de animal, e aqueles animais representavam o pecado do próprio povo. E agora nós olhamos para a nossa condição hoje. Hoje, nós não precisamos mais sacrificar animais. Nós não precisamos mais de um templo. Nós não precisamos mais de um sacerdote, que na antiga aliança, antes da Arca da Aliança desaparecer, ele tinha que entrar lá, o sumo sacerdote, no dia da expiação, aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório. Não precisamos mais disso. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós nos reunimos aqui como comunidade para adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos na presença de Deus, como o nosso irmão Eduardo disse na abertura. Nós estamos corandeu. Deus está aqui. E Ele não está em silêncio. Deus está falando conosco. E todo domingo Ele fala. Durante toda a semana Deus fala com você. Se Ele não estiver falando com você, é porque você esqueceu de abrir a sua Bíblia, deixou ela guardada em algum lugar. Aí Ele não vai falar com você mesmo. É um grande privilégio. É uma imensa alegria para nós saber que o Cordeiro Pascual foi morto em nossos lugares. Isso deve gerar em nossos corações a gratidão por estar aqui, por cultuar a Deus, por oferecer os nossos sacrifícios de louvores e adoração a Deus. E Ele aceitar. Sem corrermos o risco de sermos fulminados por uma ira santa. E isso não acontece simplesmente porque Deus já fulminou o seu próprio Filho na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Então, quando o povo de Deus é convocado para a adoração pública, ele deve fazer isso com muita alegria e gratidão no seu coração. Com muita alegria e gratidão no seu coração, porque nós sabemos que nós só estamos aqui hoje. Só podemos adorar a Deus. Deus pode ouvir as nossas orações por causa do sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E que no tempo, quase 2000 anos atrás, fisicamente se tornou um homem, viveu uma vida perfeita, cumprindo toda a lei, obedecendo ela em nosso lugar. E foi para a cruz como nosso representante federal. Para expiar os nossos pecados. Esse é o Jesus que nós adoramos. É o Jesus que é o Cordeiro de Deus, que foi enviado como propiciação para os nossos pecados. Isso também significa dizer que aqueles que não creem nesse Cordeiro, aqueles que o rejeitam, como os judeus fizeram naquele tempo, alguns, que foram enviados ali a João Batista, somente para questioná-lo. Para esses que não reconhecem Jesus como Cordeiro de Deus, como o Verbo, como o ser divino, como o Criador, como a própria vida, como a luz, como o Senhor, o Criador de todas as coisas, como Deus Todo-Poderoso. Para esses, as palavras de João Batista, para os religiosos, ainda valem para raça de víbora. Vocês não escaparão do juízo eterno. Não escaparão do juízo eterno. Quem lhes deu o direito de pensar que vocês vão escapar? Vocês não vão escapar. Você pode dizer, mas eu fui criado numa igreja pelo meu pai, pela minha mãe, eles são crentes. Deus pode suscitar da descendência de Abraão, de pedras, Ele pode suscitar descendentes de Abraão. Pouco importa se sua mãe era crente, seu pai era crente. O fato é que se você não crê em Cristo Jesus, você pode dar as mãos aos fariseus. Pode dar as mãos aos fariseus e caminhar rumo ao fogo que nunca se apaga. Nunca se apaga. Mas se Deus tocar no teu coração e você olhar para o tanto de sangue que era derramado, ou pelo menos imaginar o tanto de sangue que era derramado por causa de pecadores como você, e se sentir arrependido, se sentir tocado pelo Espírito Santo, e se isso gerar no seu coração arrependimento, você olhou para si e falou, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso do sangue de um cordeiro. Isso aconteceu em sua vida? Então olhe para a cruz. Olhe para o cordeiro. Olhe com fé.
entregue sua vida a Ele e se arrependa. Porque somente Jesus é o Cordeiro capaz de tirar o pecado do mundo. Somente Ele.